Bora lá, meus amor. Último exercício da nossa playlist aqui sobre resistores em paralelo. Bora terminar esse trem? Vamos aqui, ó. A gente tem um desenho de uma casa aqui, digamos, onde aqui a gente tem uma lâmpada. Repara que vem um fio que puxa energia para ela, tá? Duas lâmpadas. A gente tem uma geladeira aqui, tá? E nós temos um freezer, tá? Repara que a gente tem o ponto A, esse ponto A aqui, por ele vai passar a corrente total, tá? Do circuito. E pelo ponto B vai passar apenas a corrente elétrica ali do freezer, tá? Então, a gente tem uma diferença aí entre qual corrente passa no ponto A, que é a total, e qual corrente passa no ponto B, que é só a corrente da energia que o freezer vai puxar. Dito isso, bora ver o que o exercício fala. Nessa cozinha há duas lâmpadas, já falamos sobre isso, uma geladeira e um forno elétrico. Não é freezer, né? Não era freezer, era forno elétrico. Ainda bem que começa com F. Considere que a diferença de potencial... Professor, não lembro o que é a diferença de potencial. Trem lindo, trem lindo. Aqui, ó. Diferença de potencial é o que nós chamamos de DDP, tá? DDP. Isso é a diferença de potencial. Considere que a diferença de potencial é constante. Professor, não lembro o que é constante. Ô, meu amor, quando ela é constante, quer dizer que ela é a mesma para o circuito inteiro. Então, por exemplo, se você tem 20 volts aqui, você vai ter 20 volts aqui, 20 volts aqui. É o que tem na nossa casa. Na sua casa você vai ter 110 volts. Ali, por exemplo, na sua cozinha como um todo, a não ser que você puxou uma outra, uma fiação 220. Mas aí seria um outro circuito. Dentro de um único circuito, você, ali na sua casa, você vai ter a mesma diferença de potencial. A mesma voltagem, digamos assim. Bora lá. Nessa situação, as correntes elétricas no ponto A e no ponto B, indicadas na figura, são respectivamente IA e IB. Em certo instante, a geladeira entra em funcionamento. Opa! Então ela não estava funcionando. E aí depois ela entra em funcionamento. Considerando essa nova situação, qual? Que a geladeira estava desligada e ela começa a funcionar. É correto afirmar que, letra A corrente elétrica do ponto A e a corrente elétrica do ponto B se alteram. Não, aí não dá, né? Porque do ponto A, quando a gente está falando da corrente elétrica do ponto A, pelo ponto A está passando a corrente elétrica total da casa, da cozinha no caso, tá? Então, sim, a geladeira estava desligada, não vinha corrente elétrica, não havia uma alteração, mas quando a corrente elétrica ali da geladeira que foi ligada, ela passa a percorrer o fio ali que foi para a geladeira, a corrente elétrica total da casa é alterada, tá? A gente pode dar exemplos aqui para isso. A lâmpada estava puxando, vou apagar um pouco de coisa aqui que eu fiz, né? Senão fica uma poluição visual muito grande. Ó, vamos colocar aqui que essa lâmpada puxa 1 ampere, a outra lâmpada 1 ampere. O fogão aqui, ele vai puxar 2 amperes. Então, a corrente elétrica do ponto A, ela era 1 mais 1, 2, mais 2, 4 amperes.
A corrente elétrica do ponto B, ela era de 2 amperes. Tá vendo aqui? Quando a geladeira liga, vamos supor que a corrente elétrica da geladeira seja de 3 amperes. Isso daqui vai alterar a corrente elétrica do ponto A, que antes era de 4, agora é de 4 mais 3 amperes, que vai ficar um valor total de 7 amperes, vai ser a corrente elétrica do ponto A. E do ponto B? Do ponto B permanece inalterada, não vai mudar. Beleza? Sendo assim, vamos para as alternativas. Letra A. Corrente elétrica do ponto A e corrente elétrica do ponto B se alteram. Mentira. Porque a do ponto B permanece a mesma. Letra B. Apenas... Então, a A não pode ser. Letra B. Apenas a corrente elétrica do ponto A se altera. Verdadeiro. Chegamos na resposta. Tá? Corrente elétrica do ponto A e corrente elétrica do ponto B não se alteram. Está errada. E letra D, apenas a corrente elétrica do ponto B se altera. Não, é ela que não se altera. Tá? Resposta correta, letra B. Tamo junto, meus amor. Até mais. Boa prova pra gente.